E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente começar mais um mergulho profundo. Opa, preparadíssimo. Hoje a gente vai se aventurar num tema universal, hein? É. A bondade de Deus. Só essa. Mas calma, a gente não vai ficar só na superfície, não. A ideia é bem fundo, explorando a bondade inabalável de Deus, um farol em meio à tempestade. Uau, que título poderoso. Já dá pra sentir que a conversa vai ser profunda. E para te ajudar a navegar nesse mar de ideias, você tem um livro em mãos. É um guia de estudo completo. Que legal. O que tem nele? Tem informações sobre os personagens, tipo biografia da Sarah e do David, aquele casal de missionários, sabe? Ah, sim, lembro dele. Tem também cronologias, perguntas e respostas. Nossa, bem completo mesmo. E até um quiz para testar seus conhecimentos. E aí, tá pronto para desvendar os mistérios da bondade divina. Tô pronto. E curioso pra ver como o livro equilibra essa bondade com a realidade, digamos, nem sempre tão boa que a gente vê por aí. Boa pergunta. O livro já começa destacando os atributos de Deus. Ele é bom, justo, amoroso, santo, fiel. E imutável. É como se ele fosse um, sei lá, um super-herói da bondade. Verdade. E a linguagem que o livro usa é bem visual, né? Deus como baluarte contra a injustiça, refúgio seguro, fonte inesgotável de luz e vida. Fica fácil de imaginar, de sentir a força dessas palavras. Total. E o legal é que o livro não se limita à descrição. Ele vai além. Por exemplo, quando fala de justiça divina, ele compara a justiça divina a um rio cristalino, sabe? Fluindo constante, puro, influenciando quem busca a verdade. E interessante essa comparação. Me fez pensar que às vezes a gente se sente meio perdido, né? É. Como se estivesse num mar revolto. Mas a justiça divina, constante como um rio, pode ser um ponto de referência, um norte para nos guiar. Exatamente. E o livro usa até referências bíblicas para ilustrar isso, como Deuteronômio 32.44 e Salmo 92.15. Aliás, essa imutabilidade de Deus, o fato de ele ser o mesmo ontem, hoje e sempre, me chamou a atenção. É como se ele fosse uma rocha firme num mundo que vive em constante mudança. Essa imutabilidade pode ser um baita consolo em tempos de crise, né? Saber que por mais turbulenta que a vida esteja, Deus permanece o mesmo. É como ter um porto seguro para onde a gente pode sempre voltar. E construir a vida em cima dessa rocha, né? É. Como naquela parábola que Jesus conta sobre a casa construída na areia e a casa construída na rocha. Quem aposta na solidez de Deus, na sua bondade inabalável, tem uma base firme para enfrentar qualquer tempestade. Concordo plenamente. Mas, e aí, o que mais te chamou a atenção no livro? Gostei de como ele mostra Deus não como um espectador distante, mas como um guia ativo da nossa vida. Tipo, ele conhece o melhor caminho para cada um e trabalha incansavelmente para a gente alcançar nosso potencial máximo. É verdade. Me lembra um jardineiro dedicado, sabe? Cuidando do seu jardim com carinho, podando os galhos secos, nutrindo as flores para que elas floresçam. Me lembra muito a história da Sarah e do David, os missionários. Eles enfrentaram cada desafio, mas Deus sempre guiando os passos deles. Que bela imagem. E essa ideia de Deus como jardineiro nos leva a pensar, será que a gente está colaborando com ele? Será que estamos abertos para sermos podados, para crescer na direção certa? Boa pergunta. E por falar em desafios, o livro também aborda um tema que gera muita discussão. A coexistência da luz divina com a presença do mal no mundo. Se Deus é tão bom, por que tanta coisa ruim acontece? Pois é, um paradoxo que intriga a humanidade há séculos. É. Mas o livro argumenta que a permissão do mal está diretamente ligada ao livre-arbítrio, à capacidade de escolha que Deus nos deu. Faz sentido. Sem liberdade para escolher entre o bem e o mal, a gente seria tipo robôs programados, né? Sem mérito, sem crescimento real. Exatamente. É através das nossas escolhas que a gente constrói o nosso caráter, aprende a discernir entre o certo e o errado. E claro, essa liberdade tem um preço às vezes alto. Mas será que estaríamos dispostos a abrir mão dela para viver num mundo sem livre-arbítrio onde o mal simplesmente não existisse? Nossa, que questão. É muita coisa para pensar, né? Mas acho que por hoje já deu para ter um gostinho do que o livro nos reserva. Verdade? E aí, e o que você achou dessa primeira parte? Achei incrível como o livro já nos provoca desde o início, né? Nos convida a questionar, a refletir sobre a nossa relação com Deus e com o mundo ao nosso redor. Com certeza, mal posso esperar para desvendar os próximos capítulos dessa história. E a gente volta para o nosso mergulho profundo na bondade inabalável de Deus. É isso aí. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre o livre-arbítrio Aham. e como ele se conecta com a bondade divina, mesmo com a presença do mal no mundo. Verdade, é um tema bem complexo. Sim, Que o livro aborda com bastante sensibilidade, né? Lembra que a gente está falando da história do Moisés? sim, lembre. Pois é, ele entra em cena para ilustrar essa busca por uma experiência pessoal com a bondade de Deus. É verdade, aquele momento em que ele pede para ver a glória de Deus. Pois é, A minha só de lembrar. Que ousadia, né? Total. E o mais impressionante é que Deus responde ao pedido dele, mas não da forma que Moisés esperava, né? Exato. Deus não aparece com poder e grandeza como a gente imagina.
Em vez disso, ele mostra sua bondade de uma forma inesperada. Lembra do Êxodo 33:19? Sim. Deus fala: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ou seja, a glória de Deus se manifesta na sua compaixão, no seu amor incondicional. É como se ele dissesse, minha glória não está no poder, mas na bondade. E isso me faz pensar, a gente vive num mundo obcecado por poder, por sucesso a qualquer custo. Mas o livro nos convida a olhar para outro tipo de glória, a glória da compaixão, da misericórdia. E essa compaixão se estende a todos nós, sem exceção. É confortante saber que, mesmo errando, mesmo tropeçando, a gente pode contar com a misericórdia divina. E é justamente essa misericórdia que nos impulsiona a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. E ver que o Senhor é bom, como diz o Salmo 34:8. É como uma escalada, né? Essa busca pela bondade de Deus. Exige esforço, mas a vista lá de cima compensa qualquer desafio. Concordo, a gente pode até tropeçar, cair pelo caminho, mas a bondade de Deus está sempre ali, como uma corda nos sustentando, nos impulsionando para cima. E quando a gente finalmente chega ao topo, nossa, a vista é espetacular. É como se a gente finalmente entendesse o significado daquela frase. A bondade de Deus é um farol em meio à tempestade. Frase linda. Ela nos guia, nos protege e nos conduz para um lugar de paz, de esperança. E no livro, o autor compara essa jornada a um jardim, lembra? Um jardim que precisa ser cuidado, cultivado com amor e paciência. Sim. E cada um de nós é como uma plantinha nesse jardim, né? Com potencial para florescer, para dar frutos. Mas para isso a gente precisa se entregar aos cuidados do jardineiro, permitir que ele nos poda, nos regue, nos guie na direção da luz. E essa metáfora do jardim me faz pensar na história da Sarah e do David, os missionários. Eles enfrentaram tanta coisa, né? Doenças, perseguições, a distância da família. Pois é. Mas em cada desafio, a bondade de Deus se manifestava como um jardineiro cuidando das suas plantinhas. É verdade. A história deles nos inspira a confiar que, mesmo em meio à tempestade, a bondade de Deus está presente, nos sustentando, nos guiando, nos impulsionando para a vida plena que Ele sonhou para a gente. E falando em desafios, a gente não pode ignorar o elefante na sala, né? Como conciliar essa bondade infinita de Deus com a presença do mal no mundo? Se Ele é tão bom, por que permite que coisas ruins aconteçam? Essa é a pergunta que não quer calar, e é justamente sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Buscando respostas, ou pelo menos uma nova perspectiva sobre essa questão que intriga a humanidade há tanto tempo. E voltamos para a última parte do nosso mergulho em a bondade inabalável de Deus. Ficamos com uma pergunta no ar, lembra? Como conciliar a bondade de Deus com a presença do mal no mundo, né? Essa pergunta realmente nos faz pensar. E, convenhamos, não tem resposta fácil. Se Deus é tão bom, por que permite que coisas ruins aconteçam? Até contraditório, né? Exato. E o livro não tenta dar uma resposta simples para essa questão. Ele propõe uma reflexão. Ele nos lembra que o mal, muitas vezes, é consequência das nossas próprias escolhas, do livre-arbítrio que Deus nos deu. E as tragédias que acontecem com pessoas boas, inocentes, doenças, acidentes, catástrofes naturais. Como encaixar isso na ideia de um Deus bom e justo? O livro reconhece a complexidade dessa questão e nos convida a ter fé, mesmo quando não entendemos os desígnios divinos. A gente tem que lembrar que a nossa visão é limitada, a gente só enxerga uma parte do quebra-cabeça. É como tentar entender o mar olhando só a superfície, né? Tem toda uma profundidade, um ecossistema complexo que a gente não consegue ver a olho nu. É uma boa analogia. E com Deus é a mesma coisa, seus planos são muito maiores do que a nossa capacidade de compreensão. Sim. E mesmo diante do sofrimento, da dor, o livro nos incentiva a buscar a presença de Deus, confiar na sua bondade, mesmo quando ela se manifesta de formas que a gente não compreende. É difícil, né? Mas talvez seja justamente nos momentos de maior escuridão que a gente mais precisa se agarrar à fé. A certeza de que a bondade de Deus é como um farol que nos guia em meio à tempestade. É verdade. E falando em tempestade, me lembrei da Sarah e do David. É mesmo. Eles passaram por tantas provações, mas nunca perderam a fé. A bondade de Deus se manifestava de diversas formas. Na força para continuar, no apoio de outras pessoas, na certeza de que não estavam sozinhos. A história deles é um testemunho de que a bondade de Deus não nos blinda dos problemas, mas nos dá força para enfrentá-los. E no final, a gente sai mais forte, mais sábio, mais próximo de Deus. E para nos ajudar nessa jornada, o livro oferece um guia prático, lembra? Sim, sim. Condiz atividades que fortalecem nossa fé e nos aproximam de Deus. A gente já falou sobre elas, né? Meditar nas escrituras, praticar gratidão, buscar a justiça, perdoar os outros, ajudar os necessitados, cultivar a paz interior,
Fortalecer a fé, confiar em Deus, compartilhar o seu amor e viver com propósito. Nossa, quanta coisa! É como se fosse um kit de ferramentas para a gente cultivar a bondade de Deus na nossa vida e no mundo ao nosso redor. E aí, qual dessas ferramentas você tem usado com mais frequência? Acho que a gratidão tem sido fundamental para mim. Em vez de focar no que falta, tento agradecer pelas coisas boas que tenho, pelas pequenas alegrias do dia a dia. Isso me ajuda a enxergar a bondade de Deus se manifestando, sabe? Mesmo nos detalhes. Que legal. Eu tenho me esforçado para perdoar mais facilmente. Ah, Tanto os outros quanto a mim mesmo. Guardar rancor, ressentimento só faz mal. Nos impede de experimentar a leveza da bondade. verdade. Perdoar é um ato de libertação, um presente que a gente dá a si mesmo e ao outro. E você que está nos ouvindo, qual dessas ferramentas tem te ajudado a cultivar a bondade de Deus na sua vida? Compartilha com a gente, queremos saber da sua experiência, das suas dúvidas, das suas descobertas. E lembre-se, a bondade de Deus é infinita. Está disponível para todos que a buscam de coração aberto. Então, abra seu coração, experimente a força transformadora da bondade divina e deixe que ela ilumine seus passos. É isso aí. Chegamos ao fim do nosso mergulho profundo em a bondade inabalável de Deus. Esperamos que essa jornada tenha te inspirado a enxergar a bondade de Deus, se manifestando na sua vida e no mundo. Até a próxima. Gente, Até.